Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press. Hoje temos Aventuras Bibliófilas, né? Em que vamos falar do livro nosso, né? Que está nosso e da Contravento Editorial, tradução de Nathan Sheffer, que é o Mugler, né? Que está atualmente na campanha no Catarse, né? É importante a gente conversar um pouco sobre ele, porque é um livro único, né? Vou falar um pouco do René Daumal. Uma coisa muito importante é onde ele se encaixa na longa tradição visionária. Né? Ele tem uma posição muito interessante, eh, muito complexa. Né? E, enfim, em primeiro lugar, é importante vocês conhecerem a campanha e o livro. Vou tentar fazer mais uns drops, ou talvez em texto ou em vídeo, a respeito também da influência do Domal no cinema. Vamos esperando aí que vai ser o próximo, né? O próximo vídeo, talvez, não sei ainda. Talvez ainda na forma de texto, vamos ver. Mas antes de falar de René Domar, é importante falar do que eu entendo por tradição visionária, né? Muitas coisas podem ser entendidas por essa tradição, porque, afinal, essa utilização da linguagem escrita para a construção de imagens ela é muito curiosa. Porque a linguagem escrita ela aciona mecanismos do cérebro, de certa forma, relacionados com a repetição e o reconhecimento, de fato, de padrões. Então, essa nossa obsessão por padrões, que, digamos assim, nos fez sobreviver alguns milênios aí, isso daí é essencial para a leitura, porque a leitura é basicamente o reconhecimento de padrões e a distinção desses padrões de unidades discretas, né? Unidades passíveis de descrição e de estruturação. Ocorre que a linguagem inicialmente foi utilizada de uma forma bastante prática, né? É curioso que algumas teorizações, porque, enfim, é impossível uma reconstrução completa, digamos assim, e como são muitos idiomas surgindo de formas diferentes no planeta Terra inteiro, o que se sabe é que dos idiomas mais conhecidos, como o grego, né, a escrita do grego, ela surgiu justamente ou do fenício, né, que é a base do grego, da necessidade de você escrever alguma coisa para delimitar as tabuinhas ali de cálculo, né? Digamos, os registros de cálculo. E aí que surge a escrita, né? Como uma espécie de auxílio de memória auxiliar, né? Uma forma auxiliar de memorização para que as tabuinhas ali com os produtos, com os cálculos, não ficassem perdidas. E justamente a construção da imagem em literatura, ela vai contra essa ideia, né? Ela é contra-intuitiva nesse sentido, porque você constrói todo um universo imagético a partir de vários procedimentos, a gente já vai ver alguns, né? É, com essa linguagem escrita que a gente reconhece através dessa nossa capacidade de reconhecer padrões, né? Ahn, Na modernidade, porque, assim, enfim, a imagética, essa construção imagética da linguagem, né? Ela existe desde que existe linguagem, né? É, talvez um grande exemplo seja justamente o Apocalipse bíblico, onde as imagens vão se sucedendo ao sabor de uma revelação, né? Existe como se fosse um mecanismo que meio que justifica aquela construção daquela forma. O saber, o dom profético também faculta essa construção em cascata de imagens, né? E essa construção específica, como eu disse, ela adentra, por exemplo, o registro oral, né? As visões sei lá, dos oráculos gregos ou dos xamãs de qualquer cultura, dos nossos pajés, né? Elas são estruturadas nessa forma de cadência, né? De corrente, fluxo de imagens. Digamos, contemporaneidade mais próxima da nossa época, teve, enfim, como eu disse, além da Bíblia, tem outros exemplos, tem diversos exemplos, às vezes associados à loucura, alucinação, o sonho, às vezes associado à revelação, como no caso dos profetas, né? Mas existem alguns exemplos no passado, contudo, além da Bíblia, evidentemente, contudo, o exemplo, digamos, mais contemporâneo, que começa
uma forma diferente de entender esses fluxos visionários é o Swedenborg. Já falei bastante dele aqui. É um dos autores, é, é um dos autores em geral filosóficos meus favoritos. Ele está na base de quase tudo que eu estudo. E ele, digamos assim, sequenciou, né? Esse é um termo interessante, sequenciar, né? Ele sequenciou essa, digamos assim, esse fluxo imagético na forma de texto não só poético, porque de certa forma o texto poético permite um pouco a licença disso, desse tipo de fluxo, e com a estruturação do poema, né, versificada, enquanto que o nosso amigo Swedenborg escrevia tratados teológicos, então não era a mesma estrutura, mas mesmo assim tinha essa sequência. E isso se justificava porque eram visões que ele tinha, de fato, né? É interessante que a partir daí temos uma tradição mais romântica das visões e posteriormente uma tradição mais simbolista dessas mesmas visões. A tradição romântica ela tende a ter uma percepção, digamos assim, é uma importância maior no significado, enquanto que a tradição simbolista dá uma importância maior à forma, à maneira como se concatena. E isso permite observar as mudanças da própria linguagem sob impacto desses fluxos imagéticos, né? Um grande exemplo desse fluxo imagético à poesia romântica é o William Blake, né, que também era artista. Então, o fluxo dele ia numa direção mitológica, né, uma direção crescente de aparições, de objetos e formas, que vai construindo uma espécie de universo ao redor do leitor, um universo de associações, né, esse fluxo imagético constante que faz com que a gente consiga perceber esse universo. E mais ou menos até o procedimento que ele mesmo empregava na construção das próprias imagens, das pinturas dele, né? Já os simbolistas, a partir do Baudelaire, eles vão ter uma preocupação também com a própria linguagem, não que a imagética se perca, mas as estruturas de ambas começam digamos assim, o efeito da construção, ela começa a solapar o edifício da linguagem como a gente entende. Não que as pessoas, evidentemente, depois desses poemas, percam o hábito de ler ou falar da maneira sequencial, como a gente está acostumado, mas é uma forma de questionar digamos assim, construção mais convencional da linguagem. Então a linguagem passa a ser um foco a partir do simbolismo. Isso vai ter um auge, por exemplo, no Lautréamont, né, esse grande precursor de tudo. Não é? Ele constrói todo um universo, existe um parâmetro estético que ele restabelece através da ironia, é uma série, né? É uma construção muito sofisticada, o Canto de Maldoror. E aí temos o nosso amigo aqui tem o trecho para leitura, né, que eu vou fazer, já da tradução, que já está pronta, né, do Nathan Sheffer, o Mugler, do René Daumal. René Daumal, ele tem uma postura interessante, ele rompeu com os surrealistas, né, a partir do o segundo manifesto do André Breton. Foi um momento que o André Breton se tornou bastante dogmático, ele passou a ter uma visão política que excluía alguns questionamentos mais abstratos, né? Ele embarcou numa espécie de materialismo, se é que se pode dizer assim. Isso levou a um rompimento com o Bataille, um rompimento com o Daumal e o Grande Jogo, o grupo dele. Enfim, né? A vanguarda é muito multifacetada. E o Daumal, ele tem uma belíssima, digamos assim, percepção dessa outra realidade, porque é uma percepção que se baseia tanto na materialidade dos sentidos quanto numa abstração que é a própria linguagem, que ele solapa através de uma diversidade de princípios que vão de alguns princípios de construção automatizada, né, o automatismo psíquico dos surrealistas, né, e também alguns princípios que coadunam com tradições esotéricas, enfim, de uma alteração da percepção necessária, xamânicas, né, por dizer assim, através de uma alteração da percepção que leva a uma alteração uma necessidade de reestruturação da própria linguagem.
E isso, vocês vão ver, vai ficar bem claro aqui. Ou seja, não é um livro simplesmente palavras soltas ao acaso, não é uma narrativa surrealista ortodoxa como, sei lá, aqui algumas são de grande impacto, de grande beleza, né, como Nádia, do próprio Breton. Mas não, é que o Domal ele vai numa outra direção que é muito interessante. Eu vou fazer aqui a leitura, então, do trecho, mas eu destaco que existem pouquíssimos livros do Domal no Brasil. Existe, parece, uma tradução do Monte Análogo, né, Mont Analogue, que é um romance inacabado dele que influenciou do Jodorowsky, né, a fazer a Montanha Sagrada. Vou comentar isso em breve, como eu falei. E alguns livros lançados pela Sol Negro, de Natal. Dois livros, na verdade, da Sol Negra, esse é um deles. Muito bonita essa edição, né? E só. Então, é um autor dessa importância, teve uma, né, infelizmente, ele faleceu jovem, mas a produção dele é grande, relativamente grande, e tem um impacto bastante considerável, né? Então, eu acho importante destacar o valor do Mugler, né? Do lançamento do Mugler no Brasil. Então vamos para a leitura agora. O velho Mugler estava repousando numa almofada de mercúrio. De repente, a íris de seus olhos se adornou com asas de libélulas e saiu voando, indo se perder nas dobras das coisas. Outras vieram substituí-las e também saíram voando, fazendo um zumbido de abelha de estanho em seus olhos de lua morta. É hoje, disse ele. É hoje que os cometas vão passar voando rente ao chão, no meio deste ar verde que belisca nossas têmporas. Sopremos sobre a cidade e a destoante mistura de nossas quatro mãos. Efetivamente, tínhamos de cortar o fio de aço esticado de uma beira a outra no horizonte para deixar o mundo bater em retirada como um vagalume atormentado pelo arco-íris. Eu era aquele que começa a se deixar seduzir pelo seu próprio despertar, que fica absorto no próprio jogo de sua revolta e que corre o risco de deslizar no metal polido do amor que tem por suas próprias mãos estilhaçadoras de vidraças. Mugler era aquele que já tinha instalado no mundo o seu projeto de fraturas e se entregado à contemplação imaginativa das fissuras vindouras, longas veias serpenteando, no mármore oco e sonoro das prisões do azul celeste. Era preciso fundir numa única esfera de diamante ambas as mãos, as do velho Mugler, apaixonadas pelas oscilações que tinham improviso de uma vez por todas no tecido de tesa limpidez do céu, as minhas, ainda cheias de desejo para se deleitarem quebrando a calma superfície do gelo. Mosca que pôs a mãozinha em minha bochecha, seja testemunha de nosso noivado. Para ele, seja o olhar de um cadáver recente ainda voando em zigue-zague de um rosto para outro e nadando na brancura do assassinato puro que se cometeu. E para mim, seja leve frêmito apreendido pelos meus dedos quando eles se prepararam para enfiar uma longa agulha de aço azulada no bulbo raquidiano de uma criancinha, na nuca terrivelmente perolada por gordura de crisálida. Seja para ele o arabesco de sangue no flanco do pântano, o rastro perfurado de uma vaga no veludo do mar. Seja para mim este instante de felicidade entre a vertigem e a queda, esporão de uma galé que adivinhamos debaixo das ondas enquanto ela foge com o vento. Com seu canto afunilado que faz as pérolas darem risada, a mosca juntou nossas testas numa rede de correntinhas finas, que ela vai tecendo entre as estrelas das noites e de cataclismos. Ela ia traçando entre nós um ribeirão de sanfonas cintilantes, cujo corpo de prata macia, numa sinfonia de lembranças e esperanças, de quedas indefinidas e eternos preparos para o salto, nos rolava na cama do silêncio, onde a pureza imóvel e solvente deveria eclodir entre nossas quatro palmas. Mugler já não se satisfazia mais com ter quebrado uns dentes do mundo. Da minha parte, cólera contra a face das coisas pavimentada de negrito. Em outros tempos, tinham sido suas duas mãos descansando sobre os ferimentos que elas mesmas tinham causado e dois punhos se projetando contra as têmporas inacessíveis da abóboda celeste. Escute, hoje isso não passa de um poderoso bater de asas, bem distante, de asas batendo no interior de si mesmas, nem sequer um turbilhão de vento. Escute, hoje o coração da futura avalanche bater em nós mesmos, futura que nada.
ela já está oscilando com toda a sua espessa massa branca, inclinando-se com um movimento imperceptível e por toda a eternidade. Sua queda segue começando e findando. Nos encontramos no instante da perda de equilíbrio. Os comorões estão se enroscando entre as pernas das locomotivas. Nós identificamos o princípio de toda avalanche, a carícia feita pela formiga num cristal de neve, e até conseguimos não alegrar-nos com isso. Não estou querendo dizer nada ao dizer que conseguimos não alegrar-nos com isso. O velho Mugler se calou e tratamos de mirar bem. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do meu breve recital. Poderoso esse trecho, né? Como eu disse, existe uma outra forma, um outro entendimento do fluxo de imagens e a maneira como o René Daumal, digamos assim, aproveita esse fluxo é única. Então, é sensacional a obra dele em geral. E esse é um romance particularmente muito interessante, muito importante, que estamos aí trazendo na luta, né, para tentar trazer para os nossos leitores. Conheço a campanha, como eu disse. Se puder, apoiam ou compartilhem, ou enfim, né, faça o possível, né, talvez, para que outras pessoas tenham acesso ou conheçam. Para esse vídeo, além do Domalho, né, da outra edição, como eu disse, também dei uma consultada no William Blake, não é? Esse dos 7 livros iluminados, essas edições da Antígona, ainda eu vou comentar um dia as edições do Blake, né, em português, mas hoje estamos falando do Domalho. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.